Fica de pé no seu lugar mais uma vez aí, pega a sua Bíblia, pega seu smartphone. Você que está nos visitando aqui, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Se você não sabe o que está acontecendo agora, meu Deus, o pastor mandou ficar de pé, pegar a Bíblia. Relaxa, só você pegar a sua Bíblia e acompanhar com a gente no telão, amém? Vamos repetir essa confissão de fé, vamos lá, 1, 2, 3 e... Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito aqui, ó Pai, nesse final de semana, no culto da manhã. Nós somos gratos ao Senhor por isso, Deus. Pedimos que o Senhor continue falando conosco agora por intermédio da Tua palavra, Deus. Eu peço que as minhas limitações não impeçam a agir do Senhor sobre cada vida que o Senhor trouxe aqui, ó Pai. Que essa palavra venha produzir frutos de arrependimento para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Glória a Deus. Fala para a pessoa que está assim, você está no lugar certo. Fala, pode sentar, mas vai sentando e falando, você está no lugar certo, com as pessoas certas, para receber o melhor de Deus nessa noite, amém? Olha só, nós estamos aqui no primeiro mês do ano de portas abertas, amém? Primeiro mês, gente, primeiro mês do ano de portas abertas. Eu já quero dar uma notícia para você, não é porque, talvez você não vai ficar tão feliz com essa notícia que eu vou te dar, mas não é porque nós estamos vivenciando um ano de portas abertas, uma palavra profética sobre nós, não significa que simplesmente por você estar aqui, vir aqui todo dia, todo culto bonitinho, que você vai vivenciar portas abertas. Não é assim. Existe uma porta que já foi aberta e essa ninguém pode fechar, que é a porta da salvação, amém? Essa nós pregamos no culto da virada. Estava com a gente no culto da virada? Se você estava, você recebeu essa palavra lá. E um dos pontos daquela ministração que eu falei foi sobre a fidelidade que abre portas. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre integridade, sobre fidelidade, aquilo que o Senhor espera de nós, porque as portas já estão abertas. Só que para que nós venhamos entrar nessas portas, nós precisamos entender algumas coisas, amém? Abre sua Bíblia em Salmo de número 24. Salmo 24, nós vamos ler a partir do versículo 3 até o 6. Salmo 24, 3 ao 6, amém? Encontraram aí? Quem não achou fala carisma. Aí, ó, inscrições aqui ao lado, no final do culto. Olha só, Salmo 24, a partir do versículo 3, assim, ó. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Até aí, amém? Olha só, no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 3, o salmista, esse salmo ele é atribuído a Davi. Ele faz uma pergunta. Ele fala assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Ele não está falando aqui de um local físico. Quem vai conseguir subir no monte? Quem vai conseguir escalar um monte lá? Não, quem vai conseguir entrar ali no local? Quem vai ir até um santo lugar? Ele não está falando de um local geográfico, ele não está falando de um local físico. O que Davi está falando aqui? Ele está falando de relacionamento contínuo. Ele está falando de uma vida com Deus. Ele está falando de um nível de intimidade maior. Ele está falando sobre um lugar de relacionamento, um local de convívio com o Senhor. Quem são essas pessoas que vão ter esse relacionamento? Quem são essas pessoas que vão acessar um lugar, digamos assim, um nível maior de intimidade, um nível maior de relacionamento, que vão estar ali mais próximo, que vão ter mais essa convivência? Quem vai conseguir subir? E se você olhar no versículo 4, ele já dá essa resposta. Ele faz uma pergunta e no versículo seguinte ele responde. Quem é? Quem são essas pessoas? Ele fala: aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. O que ele está falando aqui?
Quando ele fala sobre os de mãos limpas, ele está falando das nossas atitudes, dos nossos atos. Ele está falando de eu ser uma pessoa reta, de eu ser uma pessoa irrepreensível. Quando ele está falando do puro coração, ele está falando sobre a minha motivação, aquilo que internamente está em mim, que eu não preciso, eu não devo ter uma segunda intenção naquilo que eu faço. Eu preciso ter um coração, uma mente pura, um coração e uma mente íntegra. Não posso ter uma mente corrupta, que às vezes maquina uma segunda intenção, eu quero tirar vantagem de algo. Ele está falando sobre isso. Quando ele fala sobre não recorrer a ídolos, ele está falando sobre não se entregar à falsidade, a coisas falsas, a coisas vãs. E quando ele fala de não jurar por Deus falso, ele está falando sobre não perverter a justiça. Então, em resumo, o que ele está falando? Quem são essas pessoas que vão entrar no santo lugar? Ou quem são essas pessoas que vão subir aí no monte do Senhor? São aqueles que têm mãos, corações, alma e lábios íntegros. Em resumo, o que ele está falando? Sobre integridade. Ele está falando sobre integridade, aquelas pessoas que vão acessar lugares diferentes, aquelas pessoas que vão assumir lugares de relacionamento com o Senhor, de relacionamento contínuo, são pessoas que são retas de coração, são pessoas que são íntegros, são pessoas que têm integridade, são pessoas que são irrepreensíveis. E para que a gente venha entender isso, quando nós falamos de integridade, nós estamos falando daquele que é completo, daquele que é inteiro. Então não é sobre fazer algo correto, é sobre ser correto. Não é fazer porque é uma barganha, você está fazendo isso por causa daquilo. Não, não é aquilo que você faz, é aquilo que você é. Amém? Amém? Estão comigo aqui? Então olha só, eu quero extrair daí 3 coisas que nós precisamos entender. A primeira delas é isso, é o que Deus espera de mim. Sabe, o que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês e extrair desse salmo. Olha só, se você analisar a palavra, ela nos relata, ela nos fala sempre a vontade de Deus para nós desde a criação. Desde o Gênesis o Senhor vem determinando, Ele vem falando, Ele vem já mostrando a sua vontade. Sempre existem dúvidas muitas vezes para aquelas pessoas que, nossa, e agora? O meu chamado, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que o Senhor quer de mim, eu não sei o meu dom, o meu talento, eu não me encontro em lugar nenhum. Principalmente aquelas pessoas que estão chegando novas na fé, né? Novas na igreja, escuta todo mundo falando de chamado e de ministério, você fica, meu Deus, e agora o que eu faço? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de nós? O primeiro versículo que nós vamos ler está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha só, o que o Senhor quer de você? Que você seja santo e irrepreensível. Aqui você já começa a ver instruções do Senhor para aquilo que você precisa ser. Então muitas vezes não está ligado ao seu dom, ao seu talento. Não, e agora o que eu faço? Não, calma. Você precisa saber primeiramente o que o Senhor espera de você. E a Bíblia é muito clara quando ela expõe essas questões, quando ela fala sobre isso. Então olha só, Efésios 1:4 diz aí que o Senhor nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Outro, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Quem aqui é servo de Deus? Amém? Você é um servo do Senhor? Você se considera um servo do Senhor? Olha só o que Paulo fala à igreja dos Coríntios. O que se requer desencarregados, essa palavra quer dizer servo, é que sejam fiéis. Está falando de fidelidade, está falando de integridade. Tudo aquilo que o Senhor espera de nós não tem a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com aquilo que nós somos. Eu quero trazer isso bem repetido para você, para que nós venhamos ter esse entendimento. E outro versículo, Provérbios 11, 20. Olha só o que está escrito em Provérbios capítulo 11, versículo 20. O Senhor o quê? Detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Meu irmão, olha só, o Senhor detesta aqueles de coração perverso, mas aqueles que estão ali, que têm uma conduta irrepreensível. Lembra que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença? Esses que andam assim dão prazer ao Senhor. É como se o Senhor olhasse lá de cima e falasse: esse é meu garoto, essa aqui é minha garota, é esse ali, ó. Vocês estão entendendo? É dar prazer ao Senhor, não aqueles
que ele detesta. Não, mas dá prazer ao Senhor. Pastor, é possível dar prazer ao Senhor? Sim, está aqui, ó. É possível. Olha só, Jó no capítulo 2, versículo 3. Olha só, Jó capítulo 2, versículo 3. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Parece que ele deu até uma entonada para falar dele assim: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Irmão, Jó deu prazer ao Senhor. Ninguém estava falando de Jó. Os anjos estavam chegando para se apresentar. O Senhor, Satanás estava ali. Não sei o que, não vai me perguntar o que ele estava fazendo lá, que eu também não sei. Mas o Senhor chega e fala: e aí, viu meu servo Jó? Íntegro. Meu irmão, olha só, Jó era o homem mais rico do Oriente. Tinha quantidade imensas de gados, de terras. O Senhor ressaltou alguma dessas coisas? Viu meu servo Jó rico? Viu meu servo Jó cheio de bens? Viu meu servo Jó cheio de posses, cheio de filhos, famílias grandes? O Senhor ressaltou quem ele era na sociedade, quão era a conta bancária dele. O Senhor ressaltou essas coisas? Irmão, não é o que nós temos ou fazemos, é quem nós somos. É quem nós somos. O Senhor é isso que Ele olha e vê em nós. Independente de do quanto Jó tinha, independente das coisas que ele possuía, dos bens, da quantidade de gados, de servos, de empregados, de terras, o Senhor olha para tudo aquilo. Está vendo meu servo Jó? Está aí, ó, irrepreensível. É uma pessoa íntegra, é uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa que evita o mal. São essas coisas que dão prazer ao Senhor. Olha só, Jó chamou a atenção do Senhor. Por isso não é o que eu faço, é o quem eu sou. Outro, Mateus 1:19. Meu irmão, olha só, Jesus na sua pré-existência em Deus, você sabe que Ele esvaziou da sua glória e habitou entre nós. Imagine Deus escolhendo um homem para ser pai. Entende o que eu estou falando aqui? Do seu filho. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quais características você escolheria para um homem que vai cuidar do seu filho? Se você vai ter que entregar o seu filho para alguém cuidar dele a vida inteira, ou durante um bom período, quais são as características que essa pessoa deveria ter? Eu creio que você está pensando numa lista tão longa que nem você tem tudo que está colocando nessa lista aí. Nem a gente tem tudo que queria ter para cuidar do nosso filho. Eu falo: nossa, esse daqui eu preciso, esse daqui eu não tenho, mas esse daqui é importante. E olha só o que esse versículo nos ressalta: por ser José seu marido, um homem, o quê? Justo. Irmão, se não me falha a memória, talvez, acho que essa é a única característica de José que foi ressaltada. Por ser José seu marido, um homem justo. Não, é quem ele era. É quem ele era. Não fala o currículo dele, não fala a família dele, não fala se ele tinha bens, não fala o carpinteiro, não fala se ele tinha uma oficina, uma serralheria ou uma indústria imobiliária. Não fala, está falando que ele era justo. Foi a característica, foi a qualidade que Deus, presta atenção, que Deus escolheu para o homem que cuidaria do seu filho. E ele continua aí. Por que ele era justo? Olha só. Ele era justo e, não querendo expô-la, está falando de Maria, a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Porque ele estava ali prometido em casamento a Maria, e de repente a Maria está grávida, e agora? Ele poderia falar para que ela fosse apedrejada, ele poderia colocar isso publicamente para que a lei ali fosse cumprida e ela fosse apedrejada, e ele poderia expor. Meu irmão, se isso acontecesse nos dias de hoje, era filmagem, era Instagram, você ia gravar um vídeo falando da pessoa, expondo ela para todo mundo, a sua família toda contra ela, você ia fazer um escarcéu para isso. Mas um homem justo falou assim: eu não quero expor ela publicamente, então vou anular meu casamento secretamente, porque eu não quero fazer mal, independente se ela errou ou não. Eu tenho a minha justiça, a minha integridade com o Senhor. Mas no versículo 20, versículo seguinte: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Não podia ter avisado antes? Não podia ter dado um toque nele: ó, José, presta atenção, vai acontecer um negócio, mas relaxa. Não,
Ele queria ver talvez se José era justo, se talvez aquela justiça estava nele mesmo, se ele era ou se ele simplesmente fazia. Então depois ele foi avisado. Então muitas vezes, meu irmão, o Senhor nos coloca em situações para ver a veracidade, a sinceridade do nosso coração, da nossa fidelidade, da nossa gratidão, sabe, da nossa integridade com o Senhor. Porque é isso que eu estou falando. O que o Senhor espera de nós? Fidelidade, integridade, ser santo, irrepreensível. Está falando do nosso caráter, não está falando daquilo que nós fazemos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, sobre o que o Senhor espera de nós, essa fidelidade, essa integridade. E a outra coisa, um segundo ponto que nós precisamos entender é que a integridade, ela é uma decisão. Fala assim: integridade é uma decisão. Você não tem, Senhor, eu preciso ser íntegro, o Senhor me dá esse dom, me dá essa capacidade de decisão. Meu irmão, é uma decisão. Você decide ser fiel, você decide ser íntegro, você decide. Olha só, se você olhar José, lembra de José, a história de José? José foi traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos. A mulher lá de Potifar dava em cima dele e ele fugia, e ele foi preso por causa disso. E aí ele pediu para ser lembrado na prisão, ninguém lembrou dele. Mas uma coisa que ele preservou foi o que? A sua integridade, a sua fidelidade. Gênesis 39, no versículo 7 ao 10. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma. Esse senhor aí, está com essa música, está vendo, ele está falando de Potifar. Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra... Ele está falando sobre o senhor dele, o empregado dele. Mas quando ele fala que ele não pode cometer algo, que ele quer evitar algo, ele fala sobre Deus. Irmão, a nossa integridade, a nossa fidelidade é para com o Senhor. Sabe, você não vai, se você é casado, se você está do lado da sua esposa, do seu cônjuge, você não vai ferir princípios de fidelidade, integridade com ela. Por quê? Porque primeiramente você é fiel e íntegro com o Senhor. Então ele estava preservando isso. Olha o versículo 10. E não foi uma vez. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, não foi só uma vez, foi dia após dia. Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Meu irmão, perna para quem te quer. Fidelidade e integridade para com o Senhor. Ele falou assim: eu vou pecar contra o meu Deus? Ele não está falando sobre desonrar uma pessoa, ele não está falando sobre desonrar a crença, não. Ele está falando sobre desonrar, ter fidelidade, integridade com o Senhor. Olha só, outro, Josué. Lembra de Josué? Lá no versículo 24, 14 e 15, Josué chega no momento ali que ele reúne todas as tribos de Israel. Ele começa a relembrar a história do povo. O Senhor usa ele ali para meio que recapitular toda a história do povo, de quando o povo se perverteu, começou a adorar outros deuses. E ele começa a trazer isso. Aí quando chega no versículo 14, ele fala assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. No versículo 15: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, o que? Escolham. O que é escolher? É uma decisão. Escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não, decisão, escolha, está nas suas mãos. Nós devemos escolher. É aquilo que o Senhor espera de nós. Ele espera essa fidelidade, Ele espera uma integridade. E isso que Ele espera é uma decisão nossa. Nós precisamos decidir. Olha só, outro exemplo disso, Davi instruindo Salomão lá em 1 Crônicas 28:9. Salomão, ele foi instruído. Talvez por isso que quando ele pediu sabedoria, quando ele teve uma opção de pedir algo ao Senhor, ele pediu sabedoria, porque ele foi instruído. 1 Crônicas 28:9.
Olha só, e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Ele instruiu Salomão a escolher, a decidir, a ter. Ele falou: se você buscar o Senhor, você vai encontrar, mas se você o abandonar, ele vai te rejeitar. O que é isso? A sua escolha determina a sua consequência. Você escolhe buscar, você vai encontrar. Se você escolher buscar, você vai encontrar. É a lei da semeadura. Então olha só, a nossa fidelidade, a nossa integridade, sabe, a nossa retidão, ser irrepreensível, ser santo, decidir ser fiel, independente da circunstância, independente, sabe, do que está acontecendo. Pastor, eu estou numa situação difícil, eu estou numa situação assim, na minha empresa só tem pessoa assim, onde eu trabalho só tem gente assim, todo mundo faz isso, e não sei o que lá. Daniel 1:8. Daniel ali também estava num período onde o povo tinha sido levado cativeiro ali, babilônico, e ali o rei Nabucodonosor estava escolhendo jovens, fortes ali, inteligentes, para ser usado no reinado dele. Então ele selecionou algumas pessoas. Então ele chamou todos esses que ele escolheu para dar banquete para eles. Olha só, eles eram escravos, mas estariam comendo a comida do rei. Já pensou que beleza? Você é escravo e se assentar para comer a mesa do rei. Meu irmão, mas era o rei cuja a mente dele, a crença dele não compactuava com a de Daniel. Então Daniel sabia que aquela comida poderia ser oferecida a outros deuses. Talvez tinha alimento ali que eles não poderiam comer pela sua crença. Mas ele estava lá, ele era escravo, mas ele estava lá com o rei. O que ele fez? Daniel, contudo, o quê? Decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Meu irmão, decisão, independente do contexto, independente das circunstâncias, independente, mas eu estou aqui e isso é errado, mas todo mundo faz. Meu irmão, 1 milhão de vezes já repetimos isso. Aquilo que é errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E aquilo que é certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O que é certo é certo, o que é errado é errado. A palavra daquele que crê em Deus tem que ser sim, sim, ou não, não. A mesma coisa. Independente das circunstâncias, independente de onde você está, independente do contexto, independente ali do que está acontecendo, onde você está, é um lugar promíscuo, é um lugar isso, é um lugar aquilo. Pastor, meu irmão, decida ser diferente, decida ser fiel ao seu Deus, decida ser íntegro. É aquilo que o Senhor espera de você. Ele espera isso de nós. A palavra está nos revelando isso. Olha só, Jó, lá no capítulo 27, no versículo 5, você viu tudo, sabe tudo o que aconteceu com Jó. Ele lá, nós lemos no versículo quando o Senhor ali chamou a atenção para Jó. Depois o inimigo vai e acaba com toda a sua família, seus bens, com tudo que ele tinha. Mas o que nós ressaltamos aqui não é sobre aquilo que eu tenho, é sobre aquilo que eu sou. Quando Jó talvez não tinha mais nada, quando todos seus amigos já estavam ali falando um monte dele, que ele estava isso, que ele estava aquilo, lá no capítulo 27, no versículo 5, olha só o que Jó diz: nunca darei razão a vocês, a minha integridade não negarei jamais até a morte. Irmão, integridade, independente quando ele tinha muito, independente depois que ele já não tinha mais nada, que todavia ele só tinha uma mulher abençoada que ainda falava assim para ele: Jó, abençoa seu Deus, amaldiçoa seu Deus e morre. Não tinha mais nada, e ainda ele chega e fala: gente, a minha integridade eu não negarei jamais. É aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, a nossa fidelidade, a nossa integridade. Pastor, é difícil, você não está no meu lugar. Não mesmo, por isso que o Senhor te colocou lá, porque Ele quer te provar lá. Ele quer te provar lá, porque se Ele quisesse me provar lá, Ele me colocaria lá e você aqui. Então cada um tem o seu lugar. Cada um o Senhor plantou em um ambiente, cada um o Senhor colocou no contexto, cada um o Senhor colocou numa realidade diferente, porque é nesses lugares que Ele tem te colocado que Ele quer provar a sua integridade, que Ele quer provar a sua fidelidade, que Ele quer provar a sua retidão, a sua pureza de coração, mãos, bocas, lábios, aquilo que o Salmo nos ensina. Então é lá, olha só, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Versículo 13:
não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo, olha só, não vai vir sobre você uma tentação que você não possa suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Irmão, até quando você está ali, o Senhor vai te dar um instrumento para você usar, Ele vai te dar uma ferramenta para ser esse escape para você, Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar o caminho, sabe? Ele vai enviar alguém, alguém vai mandar uma mensagem para você, alguém vai te ligar, alguém vai estar orando por você em outro lugar, vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque o Senhor está zelando e cuidando de você, mas Ele quer que você decida, amém? Ele quer que você tome decisão, Ele quer que você entenda aquilo pelo qual você foi chamado, aquilo pelo qual Ele espera de você. Então não fique se preocupando com, nossa, dons, talentos, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu deixo de fazer. Se eu tenho um título, se eu tenho um cargo, olha só, todos os homens que o Senhor ressaltou, que nós falamos aqui, o Senhor não ressaltou o título de nenhum, cargo de nenhum, posição social de nenhum, status de nenhum, quantos seguidores ele tinha no Instagram. O Senhor não quis saber nada disso. Ele só quis saber se eles eram homens justos, fiéis, íntegros de coração, sabe, tinha pureza, estava ali sendo irrepreensíveis. É isso que o Senhor espera de nós. Olha só, a terceira coisa para que a gente entre agora é a consequência da integridade. Irmão, a partir do momento que você se posiciona, a partir do momento que você se coloca, se você voltar lá no Salmo que nós lemos, que é o Salmo de número 24, versículo 3 ele faz a pergunta, versículo 4 ele dá a resposta, no versículo 5 ele fala da consequência. Versículo 5 diz assim: ele receberá o quê? Bênçãos do Senhor. Irmão, eu sei que você quer bênçãos do Senhor. Eu sei que você quer entrar pelas portas abertas desse ano, amém? Eu sei que você já sabe que tem portas abertas, mas nós precisamos entender que a porta sim já está aberta, mas a fidelidade, a integridade, ser santo, irrepreensíveis, é o acesso que você vai ter a essas portas que o Senhor já abriu para você, porque as portas já estão abertas, sabe, já estão abertas. A última coisa que o Senhor falou na cruz foi que está consumado. Então está consumado, está conquistado, Ele já conquistou, não tem nada mais que Ele precise, não, já está feito. Só que o que vai nos dar acesso a tudo isso que já está feito, o que vai nos dar acesso a todas essas portas, a todas essas conquistas que o Senhor já teve? A nossa fidelidade, a nossa integridade, entender aquilo que o Senhor espera de mim, decidir por isso. Não ficar esperando, não, eu só vou fazer quando acontecer isso, meu irmão, você já sabe. Você já sabe. Eu cheguei agora, não sei. Não, ser santo, irrepreensível. O seu posicionamento, olha só, o seu testemunho pode mudar vidas em volta de você, sem você falar nada, sem você ser novo. Só a sua transformação de vida, só a pessoa olhar para você, quem era o Denis e quem o Denis se tornou, a pessoa já vai falar: meu Deus, que mudança, aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa. Irmão, o seu testemunho vai falar muito mais alto que você. Sabe, o seu comportamento, as suas decisões em circunstâncias adversas, como desses personagens que nós lemos na palavra, sabe, todo o seu posicionamento, toda a sua, aquilo que você vai, os seus atos, suas atitudes, suas ações, tudo isso vai falar muito mais alto do que você talvez querer pregar sem ainda saber, querer falar sem ainda ter alguma propriedade e trocar Jesus por Genésio e começar, não, você vai se complicar. Mas talvez a sua atitude em meio a uma situação dessa vai mostrar quem você é, não aquilo que você faz. Porque é isso que importa para o Senhor, sabe, não é? E se você for olhar todos esses homens que nós falamos, se você for ver o que aconteceu com José, o que aconteceu com Josué, o que aconteceu com Daniel, com Jó, todos eles tiveram bênçãos, livramentos incríveis. Porque eram bons? Não, porque eram fiéis, porque eram íntegros, porque tinham retidão, porque estavam ali, independente das circunstâncias, demonstrando a sua fidelidade ao Senhor, independente do que estava acontecendo, independente das circunstâncias, independente das tentações, independente das provações, eles escolheram o Senhor, eles escolheram permanecer fiel, eles escolheram a santidade, eles escolheram ser irrepreensível, eles tomaram decisões que condiziam com aquilo que eles criam. Então, meu irmão, independente de onde você estiver, independente da situação, você é o que a Bíblia diz que você é. E você precisa se apegar nisso, e você precisa acreditar nisso. Sabe, você precisa entender que você não é aquilo que as pessoas ficam falando que você é. Você não é aquilo, o produto do meio. Não, meu irmão, que produto do meio? A gente é um produto do céu. Não tem nada a ver, não, porque não. Nós somos dos céus, amém? Nós temos um outro reino.
Nós não pertencemos a este mundo, nós estamos aqui neste mundo, mas nós sabemos que pertencemos ao reino do céu, somos embaixadores do reino do céu. Então quando você chega num lugar diferente, meu irmão, não é esse ambiente que tem que moldar você, é você, pela graça do Senhor, pela luz dele que habita em você, que precisa transformar todo o ambiente que o Senhor tem colocado você. Então não fica limitando o agir de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida. Esse lugar aqui é o caos, meu irmão. Se é o caos, você é a luz que chegou para dar brilho ali naquele local. Você precisa entender isso e profetizar sobre os locais que o Senhor tem colocado. Sabe, se você lê a criação, Gênesis, caos, trevas, o Senhor chega e fala: haja luz. Ele não profetizou aquilo que ele viu, ele profetizou aquilo que ele queria que acontecesse. Então você chega lá na sua empresa, é o caos, meu irmão, começa a profetizar a luz lá, começa a profetizar a bênção lá, começa a profetizar que o mais improvável ali, você vai converter o coração dele, sabe, através do seu testemunho, através da sua oração. Lógico que você, através da graça do Senhor, mas você vai ser o meio, o instrumento pelo qual o Senhor vai usar ali. É por isso que Ele te colocou naquele lugar, porque Ele quer que você seja luz ali, meu irmão. Ele quer que você brilhe, quer que a sua santidade, a sua integridade, a sua fidelidade ali naquele local onde você está, as pessoas olhem para você e falem: meu, aquela pessoa ali é diferente. Eles não vão saber o que é, mas o fulano ali é diferente. Meu, ele toma umas decisões diferentes. Você viu que ele vem aqui e faz isso, aquilo? Ele é diferente, aquela mulher é diferente. Você viu que ela vem aqui e fala isso? Irmão, nós somos diferentes. Amém? Você crê nisso? Amém? Estão comigo aqui? Ou vocês estão entendendo tudo ou vocês não estão entendendo nada que eu estou falando aqui? Estão entendendo tudo? Amém? Amém, glória a Deus. Nós somos chamados, irmão, para mudar ambientes, para transformar ambientes. Nós somos o meio, eu sempre falo isso aqui, meu irmão. Nós, a igreja, nós somos o meio, nós não somos o fim. Sabe, o fim é a pessoa se encontrar com o Pai, é lá. Nós somos o meio, é aquilo que o Senhor usa, o instrumento pelo qual as pessoas que estão próximas a você vão ver o Deus que você serve, vão ver a mudança que teve, as bênçãos que você tem recebido, ver as coisas que você tem vivenciado. Por quê? Pela sua fidelidade, pela sua integridade, pelo seu posicionamento, para você não se corromper, independente das circunstâncias, independente daquilo que aconteça. Se você olhar lá em Efésios capítulo 4, no versículo 1, Paulo, quando ele vai instruir essa igreja, ele fala: vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Irmão, quando você compreende o Evangelho, quando você recebe da palavra, quando você recebe essa graça do Senhor, a partir desse momento, nós temos um comprometimento, nós temos um compromisso. E é tudo isso que nós estamos falando aqui. Esse compromisso, ele é pautado em todas essas coisas, naquilo que o Senhor espera de nós. Lembre-se, não é na sua posição, não é em quem você é na sociedade, não é no seu cargo, não é na sua conta bancária. Sabe quem você é como pessoa? É quem você é como pessoa, diz respeito a caráter. Você pode ver que todos os elementos, sempre quando Deus levanta uma pessoa na palavra, você pode ver que é pelo caráter, que é por quem Ele é. Em determinado momento, estou brincando aqui, você que começou a ler a Bíblia agora em Gênesis, eu sei que você está seguindo o plano de leitura na nossa agenda, lá tem um plano de leitura para você seguir. Você está lendo Gênesis. Quando você vê a história de Noé, você lembra do quê? Da arca de Noé, não é? A arca de Noé, meu irmão. Só que uma coisa que você precisa entender é que naquele momento ali, o mundo estava podre, as pessoas estavam pervertidas, sabe, nada ali. O Senhor olha para aquele mundo e fala: meu Deus, o que está acontecendo com os seres humanos? O que está acontecendo com aquelas pessoas que foram criadas? O que está acontecendo aqui? Mas existe um homem justo aqui, Noé. Irmão, olha só, não foi a arca que apareceu na história, não foi Noé que apareceu na história por causa da arca. Se você olhar, a arca apareceu por causa da justiça de Noé, por ele ser um homem justo, por ele ser um homem fiel, por ele ser um homem íntegro, por ele ser um homem reto. O mundo estava o caos. O Senhor falou: não, mas tem um homem ali, peraí, esse daqui precisa ser salvo, esse daí, vamos construir um barco para salvar ele, a família, os animais, vamos colocar ele lá dentro. Aí veio a arca para salvar um homem que era justo. Meu irmão, justiça, fidelidade, sabe, integridade, é sobre isso, é sobre quem nós somos. Então, às vezes, você fica preocupado com tantas coisas, em ter, em possuir, em ser, e talvez você tenha os seus objetivos, e você precisa ter mesmo, alcançá-los, mas nós precisamos entender que aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor espera de mim, é que eu seja santo, é que eu seja irrepreensível, é que eu seja justo, é que eu seja uma pessoa de palavra, que eu seja íntegro,
que como o salmista diz aí, ó, no versículo 4, que é a resposta: aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos, esse receberá a bênção do Senhor. Meu irmão, eu sei que você quer receber bênçãos do Senhor, sabe? Eu sei que você quer entrar pelas portas que estão abertas para nós profeticamente esse ano. Eu sei que nós vamos entrar, amém? Eu creio que nós vamos entrar. Eu creio que essa palavra é profética para nós. Eu creio que não só nós aqui, Lagoinha e Sorocaba, mas a igreja do Senhor que permanecer fiel, meu irmão, essa igreja vai vivenciar coisas incríveis esse ano. Amém, igreja? Você quer vivenciar coisas? Meu irmão, entenda algo aqui para você. Aproveita que é janeiro, aproveita que está começando. Talvez você está pegando no tranco ainda. Talvez você esqueceu como era o culto. Talvez, meu irmão, a gente está falando de nós aqui, amém? A igreja do Senhor somos nós. Nós vamos ver essas portas abertas, nós vamos entrar por elas, nós vamos desfrutar das coisas que o Senhor já conquistou para nós. Entenda só que isso vai de um posicionamento nosso. Isso vai daquilo que nós decidimos, integridade, fidelidade. Eu não posso corromper os meus princípios e valores pelo meio. Eu não posso corromper os meus princípios e valores para ser aceito onde eu estou. Eu não posso corromper os meus princípios e valores para me tornar alguém. Não, isso não vai te tornar alguém. Isso não vai te tornar alguém. Porque quando o Senhor olhar do seu sublime trono, Ele não vai saber se você conseguiu, ferindo os seus princípios e valores, uma posição que você tanto queria. Não. O Senhor vai olhar se você foi justo, se você foi íntegro, se você foi fiel. Meu irmão, a maior mentira que muitas pessoas estão vivendo: o Senhor, Ele, sabe, não se importa com as coisas que me fazem bem, o importante é eu ser feliz. Assinado o diabo para você. Não. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Evangelho, ele não passa a mão na sua cabeça, ele dá um tapa na sua cara. Você visitante que veio aqui hoje, queria ouvir aquela palavra, me desculpe. Vem domingo, vai ser melhor, eu prometo. Mas é sobre quem nós somos, é sobre um caráter, é sobre uma vida transformada, é sobre uma vida que não se corrompe, é sobre uma vida que não nega princípios e valores independente das circunstâncias. É sobre uma vida que as pessoas vão olhar. É isso que precisa acontecer. As pessoas precisam olhar e ver que existe uma diferença. E que não é, o que importa é ser feliz. O amor, como é lindo o amor. Sim, Deus é amor, Ele é longânimo, Ele é benigno. Em frutos do Espírito, quarta-feira estamos tendo aqui uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Então vem quarta-feira para você aprender. Meu irmão, não é porque Ele é bondoso, longânimo, amoroso, que Ele não é justiça. Não tem nenhum amém. Meu irmão, o Senhor também é justiça. O Senhor também é justiça, sabia? E por causa da justiça dele, presta atenção, que você vai entrar no céu. Porque quando Ele olha para Cristo, Ele vê os pecados de uma humanidade. Quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo crucificado. E Ele fez justiça por nós, e por isso nós temos acesso. Ele é justiça. Ele é justiça. Só que vai de como eu e você decide. Vai de como eu e você se posiciona. Vai de como eu e você se comporta nas situações talvez mais inusitadas, nas situações de pressão, nas situações que está ali e parece que você, pastor, é a tentação, é isso, é nessa hora que você precisa colocar a sua fidelidade, é nessa hora que você precisa se provar fiel, é nessa hora que você precisa, assim como nós lemos lá em Efésios 1:4, entender que você foi eleito antes da fundação do mundo, escolhido antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível. É para isso que o Senhor escolheu você, para você demonstrar essa santidade, para você demonstrar essa integridade, para você demonstrar a sua fidelidade, porque é isso que vai fazer você diferente. Isso que as pessoas vão olhar para você e falar assim: aquela família é diferente, aquela pessoa é diferente, aquele casal é diferente, aquele casal de namorados, é assim, olha só como eles estão, olha só como aquela família se comporta. As pessoas vão olhar para você e ver diferente. Aquilo lá é uma família tradicional. É uma família tradicional que segue princípios e valores estipulados pelo Senhor. A palavra diz que céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Irmão, o governo terreno dura 4 anos, esse aqui é eterno.
céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Não hão de passar. Não hão de passar. Princípios, valores, integridade, fidelidade é o que o Senhor espera da igreja. Presta atenção, igreja. O Senhor não vai vir buscar uma igreja rica. O Senhor não vai vir buscar uma igreja que tem um templo gigante. O Senhor não vai vir buscar uma igreja bonita. O Senhor não vai vir buscar uma igreja contemporânea. O Senhor vai vir buscar uma igreja santa e irrepreensível. É isso que o Senhor vai vir buscar. Essa igreja que não tem placa, essa igreja que não está nos melhores lugares, não. O Senhor vai vir buscar uma igreja santa e irrepreensível. Essa igreja vai subir, meu irmão. Essa igreja é que o Senhor vai vir buscar. Então é o nosso posicionamento, é aquilo e a forma como nós nos posicionamos, como eu e você lemos, meu irmão. Integridade é uma decisão, a fidelidade é uma decisão. E essa decisão é a decisão que abre portas, ou que permite acesso para você às portas que o Senhor já abriu. Amém? Deixa eu orar por você, ficar de pé no seu lugar. Quando nós começarmos a entender isso, quando nós começarmos a nos posicionar com fidelidade, com integridade, no primeiro momento pode parecer que as coisas vão piorar. Você vai, pastor, comecei a me posicionar, parece que tudo virou ao contrário. É lógico. Quando você pede paciência para Deus, você acha que Ele vai te dar o quê? Quando você pede sabedoria para Deus, Ele vai te dar o quê? Problema. Você tem que resolver. Você não quer sabedoria? Então você tem que ter problema para... Agora, quando você decide ser fiel, quando você decide ser, vai aparecer um monte de proposta, meu irmão. Vai aparecer um monte de pessoas oferecendo N coisas. Vão te oferecer acesso a lugares que você jamais teve. Você vai falar assim, meu uau, eu nunca consegui chegar aqui. Mas talvez para esses acessos, para esses lugares, para essas posições, você vai ter que ferir os seus princípios e valores. E aí, o que você decide? Quando o Senhor está lá no seu sublime trono, Ele olha e fala, viste meu servo Jó? E nós lemos as características que o Senhor ressaltou de Jó: integridade, justo, que se afasta do mal. A pergunta é, quando o Senhor olha para nós, o que Ele fala de nós? Quando o Senhor olha para nós, Ele fala assim, ó, viste meu servo Denis, viste meu servo João, viste a minha serva Roberta, viste a minha serva Maria, viste minha serva, meu servo fulano, ciclano, vistes o meu servo. O que Ele fala de nós? O que o Senhor tem dito a nosso respeito? Não, hoje você sabe. Talvez você não saiba ainda o que Ele tem falado de você, mas hoje você entendeu o que Ele espera de você. E a minha oração é para que você saia daqui nessa noite convicto daquilo que o Senhor espera de você, que não é posição, não é dons, talentos. Eu sei que tem o seu chamado, mas o que Ele mais espera de cada um de nós é fidelidade, é santidade, é integridade. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você, é isso que Ele espera da igreja.